Sob um sol impiedoso que parecia trincar a terra sob seus pés, ela estava ali, presa cruelmente a um cacto retorcido e seco, sua pele queimada pelo calor castigante e os olhos turvos de exaustão. O desespero se afundava em suas veias como um veneno silencioso, misturado à dor surda das amarras que a sufocavam. Silenciosa testemunha de um abandono que congelava a esperança. Cada respiração pesada elevava-se no ar seco e a sombra rara de uma nuvem tímida parecia não oferecer alívio. Apenas um lembrete de que o deserto não perdoa. Ao seu redor, o cenário era severo e impiedoso. Rochas estilhaçadas cercavam aquele pedaço de desolação, estendendo-se em morros secos que absorviam o calor a ponto de fazê-lo parecer sufocante até para o ar. O céu azul desbotado, livre de uivas e de qualquer brisa, era um teto metálico que selava a condenação de quem ousasse desafiar aquela vastidão sem graça. A areia retesada no chão resplandecia como brasas apagadas, e até o silêncio parecia carregado de ameaça. Ela era a figura frágil ali, mas seu corpo contava histórias de resistência. Suas roupas estavam rasgadas e impregnadas de poeira. Seus membros tremiam sob a tortura do calor e da imobilidade forçada. O rosto, marcado por lágrimas secas e pela sujeira do deserto, exibia vestígios do que fora pouco antes uma mulher que carregava sonhos e forças para lutar. Agora, porém, havia só o peso da quase rendição, um espírito à beira de sucumbir sob o sol que castiga e o mundo que esqueceu. Foi então que ele apareceu sem anunciar sua presença, como uma sombra viva que se movia com a calma de quem conhece cada passo da terra árida. Arã, guerreiro Apache, olhou a cena diante de si com uma mistura ardente de surpresa e respeito silencioso. Naquele momento, velhas rixas e muros invisíveis foram quebrados pela percepção imediata. Aquela mulher não era inimiga, era vítima, e seu olhar carregava um pedido mudo que transcenderia qualquer hostilidade de gerações. Sem hesitar, Arã puxou sua faca afiada e, com um gesto firme, mas cuidadoso, começou a cortar as ataduras que a mantinham cativa. O deserto parecia prender a respiração enquanto a corda se desfazia. Os olhos da mulher buscavam os dele, cheios de uma mistura complexa, insegurança, alívio e uma silenciosa desconfiança que era mais que compreensível. A tensão entre eles era densa, um fio invisível que os unia naquele instante de fragilidade e coragem. O calor os envolvia, e até o farfalhar tênue das folhas secas parecia amplificar o silêncio pesado que os cercava. Nenhuma palavra precisava ser dita para que ambos entendessem a delicadeza da situação. Ali nascia uma aliança incerta, nascida do respeito pela dor compartilhada. Mas antes que a mulher pudesse se erguer por completo, os olhos atentos de Arã captaram algo que fez seu corpo enrijecer. Marcas recentes no solo, pegadas firmes, diversas e apressadas, sugeriam a aproximação rápida de homens armados. O ar quente carregava o cheiro úmido de urgência e perigo iminente. A esperança, que começava a brilhar naqueles olhares, foi subitamente ameaçada por essa nova sombra de ameaça. Muitos companheiros de jornada, que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas, nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça,
Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol começava a ceder terreno, deixando no ar uma promessa de alívio, mas ainda queimava impiedosamente quando Aran segurou firme o braço da mulher, guiando-a entre as pedras afiadas que rodeavam o vale. A respiração dela era tênue, marcada por feridas que chamuscavam a pele ressequida. Ele a amparava com cautela, atento a cada passo, como se qualquer sombra pudesse ser a sentença da perseguição que sentiam rugir logo atrás. A proximidade das montanhas oferecia a esperança de abrigo, um refúgio escuro onde os raios do sol não penetravam com tanta crueldade. O caminho era tortuoso, coberto por rochas agudas e trilhas estreitas que davam sinais de terem sido usadas recentemente. Não lhes deixando dúvidas sobre a brevidade do tempo que tinham para escapar. Os passos de homens armados ecoavam distantes, mas nítidos, carregando o peso do perigo e da impiedade daqueles que os caçavam. Ela não disse uma palavra desde o momento que Aran a libertara. O silêncio entre os dois era espesso, carregado de figuras invisíveis. Apenas o som das folhas secas sob os pés quebrava a quietude. Ele ofereceu-lhe parte de sua água, o líquido frio serpenteando por entre as mãos calejadas. E ela bebeu com moderação, como quem teme render-se à vulnerabilidade. Suas feridas, não apenas as visíveis, mas as que a alma carregava, tornavam a caminhada uma prova maior que o calor e o desgaste físico. Aran observava cada movimento, cada suspiro preso no peito da mulher. Algo nela despertava não só sua compaixão, mas um respeitoso entendimento. Ela desviava o olhar quando perguntava seu nome, recusando-se a entregar o que talvez fosse a última peça da sua dignidade retida. Para ela, confidenciar sua identidade significava dissolver uma armadura, forjada na dor e na desconfiança, tão espessa quanto o ar quente que o cercava. Com cuidado, Aran rompeu a distância entre eles em gestos pequenos, ofereceu um pedaço de pão seco, compartilhou histórias silenciosas com um olhar e manteve a vigilância sempre alerta. Aos poucos, o muro de silêncio cedeu espaço a murmúrios hesitantes, fragmentos de palavras, como folhas levadas pelo vento. Abriram brechas para uma conexão tênue. Dentre as poucas confidências, contou que seu nome era Aran, que pertencia ao povo Apache, que conhecia os segredos do deserto e os perigos que se ocultavam nas sombras das montanhas. Ela permaneceu relutante, mas a segurança que sentia ao seu lado a fez baixar, ainda que um pouco, a defesa erguida em torno de si. O medo invisível que carregava tinha raízes profundas, enraizadas nas traições e nos horrores sofridos. E só a companhia silenciosa e firme daquele guerreiro parecia-lhe assegurar que talvez ainda existisse um fio tênue de esperança. Com a chegada da noite, o céu se descortinou em um manto estrelado. O ar tornou-se mais ameno, carregando o perfume seco e sutil da terra fria. Aran havia construído um pequeno abrigo entre as rochas, cercado de precauções, mas com a segurança suficiente para permitir um breve descanso. A mulher deitou-se apoiada contra a pedra, e Aran sentou-se a seu lado, o silêncio agora preenchido por uma calma inquieta. Enquanto fechava os olhos, imagens se projetavam com uma nitidez aguda na mente dela. Fragmentos do passado em chamas, rostos borrados pelo tempo e pela dor, vozes sussurrando segredos que ela tentava desesperadamente enterrar.
Era como se aquelas visões viessem para feri-la ainda mais, lembrando-lhe da cadeia que a mantivera prisioneira, do fogo que ameaçava consumir tudo o que restava de sua alma. O passado, um espectro insistente, não dava trégua, nem nos momentos de aparente segurança. Os ouvidos, aguçados de Aran, captaram então o som distante, mas claro demais para ser ignorado: o trotar de cavalos. O vento levava o ruído como um sinal inevitável, uma mancha escura crescendo na borda da noite. A ameaça se aproximava, inexorável e implacável. Era a perseguição. Homens que não conheciam misericórdia, caçadores de almas e corpos, que não descansariam até ver o que persegue morto ou subjugado. Aran ergueu-se lentamente, olhos faiscando no brilho da lua crescente. Ele percebeu que aquela urgência exigia mais do que correr às sombras. Demandava coragem central e impetuosa. Voltou-se para ela, a mulher cujo nome ainda permanecia um enigma. E numa voz firme e suave, ao mesmo tempo, sussurrou: "Não podemos ficar aqui. Amanhã, cada passo será uma luta. Prepare-se para seguir comigo, irmã." Havia na palavra um convite, não apenas de sangue, mas daquilo que a alma escolhe quando se une pela sobrevivência. Ela queimava de medo, porém uma centelha se acendia ali, movida pela força daquele guerreiro Apache que a resgatara. Nada seria como antes. O deserto que implacavelmente o cercava não era mais apenas um inimigo. Transformava-se no palco onde uma irmandade improvável começaria a se formar, nascida do sofrimento comum e da vontade de resistir ante o destino cruel. E enquanto os cascos se aproximavam, lançando sombras longas e ameaçadoras, Aran e sua companheira apagaram o pouco fogo que restava e desapareceram nas trevas, rumo às montanhas, com o coração vigoroso, como quem sabe que a batalha, agora, era apenas o primeiro ato de uma saga maior. O local sagrado do povo Apache surgia diante deles protegido por uma ramada natural de cedros e pinheiros que se agigantavam como guardiões do tempo. Aran guiou a mulher com passos cuidadosos para dentro daquele refúgio de sombras e silêncio, onde o calor do deserto parecia se diluir em respeito à história ancestral que ali pulsava. A brisa carregava o cheiro da terra úmida e da resina das árvores, um bálsamo para os sentidos cansados pela jornada e pela tensão. "Aqui", disse Aran, "é onde o espírito conversa com os ventos, onde cada pedra carrega o lamento e a força de nosso povo." Ela moveu-se com lentidão, a roupa rasgada tentando disfarçar as marcas da sede, da prisão, da dor profunda que ainda lhe pesava nos ossos. Seus olhos, porém, brilharam brevemente com uma mistura de reverência e estranhamento. Naqueles minutos, Aran permitiu que a mulher sentisse mais que uma proteção física. Estava oferecendo o reconhecimento da cultura que o moldara, a raiz invisível que cimentava sua identidade como guerreiro e irmão. Sentaram-se em volta de um círculo esquecido, onde antigos desenhos gravados na pedra contavam histórias de luta e sobrevivência. Com voz calma, Aran começou a narrar fragmentos do passado Apache, histórias de resistência contra invasores, de alianças com a própria terra e dos laços que uniam sua gente. Ela escutava, absorvendo aquelas palavras como se fossem uma melodia capaz de acalmar os fantasmas que ainda assombravam. Não havia pressa entre eles. Aran sentia crescer um respeito novo e raro.
enquanto a mulher abria uma brecha na muralha de desconfiança que a isolava. Compartilhavam mais que palavras, dividiam um espaço sagrado forjado no silêncio e na vulnerabilidade. Você não precisaria ter medo de mim. Ele falou suavemente, os olhos firmes e sinceros. Aqui, entre meu povo, ninguém verá seu passado como sentença. Somos irmãos pela força da terra e do sangue derramado. Ela desviou o olhar, tocada e ao mesmo tempo aprisionada pela sombra dos segredos que preferia ocultar. O rosto denunciava a luta interna, a batalha que travava entre a vontade de confiar e o medo da traição. Foi então que os passos silenciosos anunciaram presença inesperada. Nas sombras distantes, um caçador desconhecido se movimentava com a destreza própria de quem conhece o deserto como extensão do próprio corpo. Seus olhos atentos observavam cada gesto, cada palavra que se tornava um fio de conexão entre os dois recém-aliados. O silêncio denso foi rompido pelo estalo seco de um arco sendo tensionado. Uma flecha riscou o ar, cortando o espaço entre a ameaça e o refúgio, passando perigosamente perto da mulher e de Aran. Um aviso brutal. Eles estavam sendo caçados, e a perseguição havia se tornado direta e implacável. Aran não precisou olhar para ela para saber que o medo se instalava tão certo quanto a poeira tênue sobre as pedras. O sussurro do vento parecia agora carregar uma sombra prestes a se alastrar. Ele se ergueu com a rapidez de um predador, o corpo fechando-se em torno da mulher num gesto firme de proteção primordial. Essa terra não será seu túmulo, murmurou com convicção. Nos olhos dele, a chama do guerreiro acendia-se como advertência e promessa. A cota invisível da coragem pulsava em cada fibra daquele homem que, contra todas as probabilidades, escolhera ser guardião de uma alma estranha, uma irmã forjada não pelo sangue, mas pelo destino. Sem perder tempo, Aran tomou a mão dela, puxando-a para levantar da pedra sagrada, cuja serenidade agora se via quebrada pela iminência do perigo. Os sentidos aguçados do guerreiro captavam cada ruído, o leve mexer da folhagem, o farfalhar de uma sombra tentando ocultar seu avanço, as vozes baixas que se aproximavam com intenção violenta. Ela, apesar de exausta, encontrou forças naquele toque firme e na promessa silenciosa de que não lutariam sozinhos. O medo persistia, mas dividia espaço com uma coragem recém-descoberta, uma que vinha da confiança e do respeito conquistado sob a proteção do homem que a salvara. Eles estão perto demais, Aran avisou, a voz grave perfurando a quietude. Temos que partir agora, antes que estejam à nossa volta. A mulher engoliu a dor e o cansaço, sua mente girando entre a fuga e o receio de revelar demais. Mas não havia escolha. A arena do deserto tornava-se uma jaula sem grades para aqueles que ousavam desafiar os perseguidores. Eles avançaram pelas trilhas tortuosas, movendo-se entre as sombras das árvores e o relevo acidentado com a precisão de duas almas entrelaçadas pela necessidade de sobreviver. Aran a guiava com a sabedoria de quem conhecia cada desvio, cada risco oculto sob o tapete áspero da natureza selvagem. A conversa entre eles crescia em confiança, revelando feridas não só no corpo, mas na alma. Ele contou sobre as perdas sofridas por sua tribo, namorados e irmãos levados por conflitos que nunca escolheram. Ela dividiu em sussurros fragmentos do horror que aprendera: desprezo, tortura, a marca indelével da injustiça coberta pelo silêncio da lei. Cada palavra consolidava um laço invisível,
um pacto de irmandade nascido fora do sangue, mas nascido do sofrimento compartilhado e da esperança ainda por buscar. Mas nem mesmo aquele santuário, nem mesmo aquela cumplicidade poderiam proteger-lhes para sempre. A figura do caçador reapareceu, mais próxima e implacável, conduzindo uma caçada que ganhava forma e força a cada passo. A flecha disparada fora um prenúncio. A ameaça agora se tornava tangível, direta, obrigando-os a não apenas fugir, mas a lutar pela própria existência. O vento trouxe, antes mesmo da escuridão tomar conta do vale, o som ameaçador das vozes e dos cascos nas pedras. Arã apertou os punhos, o corpo tenso, esperando o inevitável confronto. Ela olhou para ele, a mulher cujo nome era um mistério, e por fim sussurrou, quase para si mesma: "Se somos irmãos, então lutaremos juntos." Uma sombra caiu sobre os dois, enquanto as vozes e o clangor da perseguição se intensificavam. Na penumbra que se estendia, o caçador se preparava para lançar mais que flechas, a promessa de um confronto onde o passado e o presente se chocariam no fogo da sobrevivência. O cerco estava fechado. Arã e a mulher, ligados pela irmandade forjada sob o sol escaldante e abrigados por segredos ancestrais, precisavam agora provar que a força que nos une pode ser maior que o medo imposto. O som do disparo ecoou pelo vale. A flecha cortou o ar mais uma vez, prestes a marcar o início da perseguição aberta. O estalo da flecha ainda vibrava no ar quando o caçador emergiu das sombras escuras da vegetação rasteira. Arã, em postura firme, já tinha o corpo tenso como um arco preparado para disparar, sua mão firme, segurando a faca com destreza letal. A mulher, ainda trêmula, sentia o coração martelar no peito, enquanto o cenário se fechava em torno deles. O santuário sagrado, agora colocado à prova por uma ameaça feroz e implacável. O caçador avançava rápido, seus olhos frios e calculistas focados na presa, sem espaço para hesitação. Arã mascava a possibilidade das consequências, o silêncio das tradições do seu povo rompido pela violência que ali se anunciava. Com um passo decisivo, ele se lançou para a frente, bloqueando o caminho entre o inimigo e sua protegida. O estalo dos galhos quebrados foi abafado pelo som da luta que explodiu. Movimentos ágeis, quase instintivos, misturavam força e precisão. Arã desviava as setas lançadas, o lado de sua faca cintilando na penumbra, cortando a escuridão onde se escondia o inimigo. O choque entre o guerreiro e o caçador era uma dança mortal, marcada pela urgência de uma vida sendo defendida, pela coragem de quem luta não somente pelo presente, mas por tudo que ainda poderia vir a ser. A mulher observava, os olhos arregalados, o corpo tão exausto que parecia prestes a ceder. Mesmo assim, ela tentava absorver cada detalhe, cada centelha daquele combate que trazia uma rasgadura no manto de medo que cobria seu peito. Arã lutava não só com habilidade, mas com uma fúria silenciosa, uma vontade de ferir o inimigo antes que ele pudesse cumprir sua cruel missão. Então, numa brecha momentânea, o guerreiro percebeu algo que cortou seu ânimo como uma lâmina fria. Os símbolos tatuados na mão do caçador, marcas antigas e reconhecíveis, um sinal sombrio de um inimigo antigo do seu povo, ligado a segredos que até então permaneciam ocultos na escuridão do passado da mulher. Era mais que uma questão de caça. Era a ameaça renovada de um velho rancor enraizado em sangue e traição. Esse reconhecimento silencioso fez com que Arã lutasse com ainda mais determinação.
ciente de que ali não estava apenas defendendo uma desconhecida. Protegia também a honra e a memória de sua tribo, e enfrentava um perigo que parecia entrelaçado com as sombras que rondavam a alma daquela mulher. Com um golpe rápido, ele desarmou o adversário, fazendo a lâmina dele cair sobre as pedras ásperas do chão. O caçador caiu de joelhos, respirando com dificuldade, mas os olhos flamejavam desafio e ódio. Arã, com a voz firme e carregada, ordenou que se afastasse, enquanto puxava a mulher para longe dali, os corpos se misturando na noite precoce, envoltos pelo silêncio então pesado. Caminharam rapidamente, sentindo o cerco apertar tautamente ao redor. O deserto, que antes parecia desprovido de vida, agora pulsava com os sons ameaçadores da perseguição. A exaustão da mulher mostrava-se evidente nos passos cada vez mais arrastados, nas feridas que ardiam sob o tecido rasgado. Arã a sustentava, rejeitando a ideia de desistência, como se cada movimento pudesse selar sua própria alma. Quando eles finalmente puderam parar numa clareira coberta pela penumbra das árvores, a mulher cedeu à urgência da verdade que vinha abafando. Com voz trêmula, arrancada da profundidade de um medo visceral, revelou parte de si, metade do véu que escondia sua identidade. Ela era mais do que uma fugitiva. Era a filha de um homem poderoso, marcada por uma traição que a lançara ao esquecimento voluntário. Sua prisão, a punição cruel ao cacto, fora uma manobra impiedosa de fazendeiros e homens influentes, que temiam que seu testemunho desvendasse segredos sombrios. Segredos que poderiam derrubar seus impérios e que a transformavam em uma peça vital no tabuleiro de uma guerra que nascia de interesses e vinganças. Arã escutava, a respiração pesada, o choque tomando conta dos olhos. O peso daquela confissão fazia a noite parecer ainda mais escura, o ar mais rarefeito. A irmã que ele começava a assumir, agora carregava cicatrizes que iam muito além do corpo, feridas invisíveis de traição e poder, mais complexas do que qualquer flecha lançada contra eles. A revelação era uma ponte entre o passado e o presente, entre a desconfiança inicial e a necessidade urgente de união. O guerreiro compreendeu que ela não era apenas uma mulher em fuga. Era a chave para um conflito maior que exigia coragem, astúcia e uma aliança forjada no fogo da injustiça. Ambos ficaram em silêncio por um momento, permitidos apenas pelo sussurro inquietante do vento entre as folhas, que parecia carregar a promessa da tempestade que se anunciava. A mulher ergueu o olhar, finalmente desvelando sua alma em meio à vulnerabilidade, buscando no rosto forte e firme de Arã a confiança que lhe faltava. Se estamos condenados a lutar, então que seja juntos, ela sussurrou, as palavras carregadas de uma força inesperada. O guerreiro assentiu, fechando o punho com determinação, sentindo o peso da responsabilidade e a nova irmandade pesarem sobre seus ombros. O que antes era apenas um resgate se transformava agora numa causa compartilhada, e a sorte dos dois estaria invisivelmente ligada. Nos arredores, os galhos se mexiam outra vez, as vozes roucas dos perseguidores surgiam, e o chão tremia sob o som dos cascos. A mulher percebeu, com um frio cortante, que não haveria mais lugar para fugas silenciosas ou esconderijos precários. Arã empreendeu a marcha novamente, desta vez com um conhecimento aprendido pela dor e pela coragem.
Cada passo os levava mais para longe da sombra de seus inimigos, mas também mais para dentro de um destino do qual não poderiam escapar. E assim, a caçada tornava-se um jogo mortal, onde o passado oculto dela e a honra de Aram se chocariam sob o sol abrasador que iluminava seu caminho. O que ela escolhera revelar era apenas o começo da tempestade por vir. O sol castigava sem trégua quando ela finalmente falou. A voz saiu fraca, mal um sussurro, mas o peso das palavras carregava o peso de anos de silêncio e medo. Eu não sou quem parece ser. Ela engoliu o nó na garganta, hesitando sob o olhar atento de Aram, que a sustentava contra o frio da noite. Fui presa injustamente. Meu nome é Isadora, uma ex-prisioneira da fronteira, uma vítima de homens cruéis, fazendeiros poderosos e xerifes que usam o medo para governar essas terras. Aram permaneceu em silêncio, a respiração lenta, o rosto iluminado pela tênue luz da fogueira que quase se apagava. Ele conhecia o deserto, as mentiras tecidas entre o pó e a sede, mas aquilo transcendia o comum. Ali havia dor que não se via, traumas como feridas invisíveis, e uma coragem que resistia mesmo quando tudo parecia perdido. Eles têm medo do que eu sei, continuou ela, piscando contra o ardor que queimava seus olhos. Segredos enterrados sob a lei e a mentira, coisas que poderiam destruir seus impérios de tirania. Por isso me puniram, por isso estavam dispostos a me deixar morrer sob aquele sol escaldante, amarrada ao cacto como um aviso. Aram apertou-a, mão dela com firmeza, a conexão silenciosa dizendo mais do que 1000 palavras poderiam expressar. A lealdade nascida entre eles agora se transmutava em algo maior, um compromisso de lutar contra sombras que ameaçavam engolir a todos. Então não posso deixá-la sozinha nisso, murmurou ele, a voz firme, tingida pela convicção que só quem carregava o peso da tribo sabia imprimir. Sua luta é a nossa luta. E que pretende fazer agora? Isadora desviou o olhar, a sombra de uma sombra passando por seu rosto cansado. Não tenho escolha. Minha liberdade ameaça os que mandam aqui, e eles virão com tudo para me calar. Mas comigo, pode ser que o poder deles tenha um fim. Se decidimos seguir juntos, será uma guerra, disse Aram, a mão firme mantendo-a ereta contra o desânimo. Nós dois, sob o mesmo céu ardente, com os olhos fixos na justiça que nos negam. Uma brisa trouxe o cheiro agreste da terra seca, minguando até o silêncio pesado que só o deserto sabe guardar. Eles planejaram em voz baixa, compartilhando fragmentos de esperança e estratégia, traçando rotas que cruzavam o desconhecido e o perigo certo. No horizonte, uma mancha crescente chamou a atenção de Aram. Um movimento estranho que não podia ser ignorado. Lá, entre a poeira levantada pelo vento fustigante, surgia a figura imponente de uma caravana. Olhe, ele apontou, a voz cortando a escuridão. Uf! É a caravana. Os fazendeiros e seus homens armados. Eles intensificam a caça. Isadora sentiu o coração contrair, o pesadelo assumindo forma sob os céus estrelados. A ameaça que aprendia ao passado agora se materializava diante de seus olhos. Um exército de opressores vindo insaciável. Não podemos esperar mais, disse ela, a determinação inflamando sua voz cansada. Precisamos agir antes que seja tarde. Aram concordou, o rosto endurecido pelo peso da decisão. Sabia que dali em diante, cada passo seria uma batalha, cada momento uma escolha entre perder ou sobreviver. Juntos, eles se ergueram, a união feita de dor e coragem,
prontos para enfrentar o poder adversário que cruzava o deserto como um furacão de aço e violência. O sol nascia no horizonte, vermelho como sangue fresco, e a caravana avançava, impiedosa, determinada à caçada que incendiaria suas vidas e escreveria um novo capítulo nesta fronteira cruel. No silêncio tenso antes da tempestade, Aram e Isadora prepararam-se para a luta que definiria não só seu destino, mas o futuro de muitos que ali viviam. E enquanto a poeira se erguia, protegidos pela sombra das montanhas distantes, eles se preparavam para desafiar o império da opressão, irmandade forjada no fogo da injustiça e da resistência. A grande caravana liderada pelos opressores avançava, trazendo consigo uma caçada que não mostrava trégua. O acampamento Apache surgia entre as árvores secas, disfarçado pela luz amena do entardecer e protegido por muralhas naturais de pedra. Aram sentia o ar pesado de desconfiança que pairava sobre aquele lugar. Um silêncio tenso, carregado mais pelo medo do desconhecido do que pela hostilidade declarada. O chão batido, marcado por pegadas recentes, mostrava vida. Mas cada olhar lançado à mulher que o seguia era um obstáculo invisível, uma camisa de força não dita. Tainá surgiu do meio da pequena multidão, sua postura firme e os olhos estreitos como facas afiadas deixavam claro que não aceitava bem aquela estranha presença. Era uma guerreira destemida, moldada na dureza das planícies e no rigor da luta constante pela sobrevivência. Ela encarou a mulher com uma mescla de alerta e reprovação silenciosa. O ambiente esquentou naqueles segundos. E troca de olhares, onde se pesava mais do que simples palavras poderiam carregar. Quem é ela para vir aqui, Aram? A voz cortante de Tainá ressoou, firme, cortando o murmúrio do acampamento. Aram ergueu o queixo, deixando transparecer a força da convicção que carregava. Ele conhecia bem aquele olhar, o medo de que um desconhecido trouxesse riscos que a tribo não estava pronta para suportar. Mas também sabia o que batia dentro daquela mulher: a luta pela sobrevivência, a coragem na alma, a verdade que só um irmão poderia reconhecer. Ela é minha irmã, disse Aram, a palavra pesada, cheia de peso ancestral, não pelo sangue, mas pelo destino que nos uniu. Aqui ela tem abrigo e juntos vamos proteger nosso povo. Não é a idade nem a origem que define quem pertence. É o laço que escolhemos e defendemos. Tainá endureceu o olhar por um momento, seu espírito guerreiro combatendo as dúvidas e o orgulho ferido. Em seguida, retirou-se lentamente para a sombra das tendas, levando consigo o murmúrio silencioso daqueles que não compartilhavam da visão de Aram. Naquele instante, a mulher percebeu o quão longe ainda estava da aceitação plena. Aram voltou-se para ela, o rosto marcado pelo cansaço da jornada e pela luta que ainda não terminava. Seus olhos buscavam os dela, querendo transmitir a confiança e a coragem que precisavam habitar em ambos. Aqui, entre meu povo, a desconfiança é o primeiro desafio, murmurou com voz baixa, mas firme. Mas vamos enfrentar isso juntos. Ninguém corre sozinho nesta terra selvagem. A mulher assentiu com um fio de esperança, sentindo o peso do olhar coletivo sobre seus ombros. Não era mais a prisioneira amarrada ao cacto, mas também ainda não havia se tornado parte daquele mundo. O caminho da aceitação seria árduo, e o preço da confiança alto. Nos dias que se seguiram, Aram buscou as lideranças do acampamento, ouvindo vozes que se erguiam em dúvidas, receios e, para alguns, em crenças tacanhas de que proteger aquela mulher poderia significar a destruição da tribo. O ressentimento por invasores,
A dor de perdas sofridas e o medo do desconhecido tornavam cada palavra pesada, marcada pelo passado de sangue e tensão. Taina se manteve a postos, observando cada movimento da mulher, testando seus limites e estudando seu comportamento com um olhar crítico. A guerreira receava não só pelo futuro da tribo, mas pela segurança daqueles que dependiam dela. A presença daquela estranha trazia riscos palpáveis, riscos que podiam colocar tudo a perder. Aram, porém, não recuou. Em silêncio, trabalhou para construir pontes onde antes havia apenas muros. Compartilhou histórias de coragem, falou das batalhas de seu povo e do valor de se unir diante das ameaças maiores que cercavam aquele vale esquecido. Ela é irmã, repetia com convicção, e sua luta é a nossa luta. Se estamos divididos, cairemos como todos já caíram antes. Mas juntos, podemos mudar o curso dessa história. Enquanto a tensão crescia, o Conselho Tribal decidiu convocar uma reunião, uma ocasião rara e solene, onde os destinos se decidiriam diante dos representantes do povo Apache. O ar carregava o peso da responsabilidade, e o tilintar dos olhos desconfiados se alternava com as mãos cerradas em punhos de determinação. Todos no acampamento sabiam que dali sairia o veredito para a mulher, se seria acolhida como irmã ou considerada uma ameaça a ser afastada. As palavras e decisões que seriam tomadas poderiam definir não só o futuro dela, mas o de toda a tribo, mergulhada em tempos incertos. Aram e Taina, lado a lado, se preparavam para defender a nova aliança, cada um com suas convicções e demônios internos, sabendo que a batalha não seria apenas de lâminas, mas de corações e mentes. E no horizonte, como se pressentisse o vento que se formava naquela pequena grande guerra, o céu escurecia com nuvens espessas, prenúncio silencioso de que a calma era apenas um espaço temporário. O Conselho Tribal marcava a reunião que decidiria o futuro da mulher e o papel que ela teria na luta que se anunciava. A voz grave de Aram ressoava pela tenda com o peso de sua convicção, enquanto os membros do conselho se agrupavam, olhos atentos fixos naquela figura que ousava impor a presença de uma estranha entre eles. As sombras das tochas dançavam nas paredes rústicas, como testemunhas silenciosas de uma tensão que parecia pesar o ar a cada palavra trocada. Ela é irmã, repetia Aram, como se a força da palavra pudesse dissipar o medo que alguns mantinham escondido sob a pele. Não pelo sangue, mas pelo destino que nos uniu na luta. Aqui ela tem abrigo, e juntos defenderemos nosso povo. Os murmúrios se espalhavam como vento, dividindo os corações em dúvidas e esperanças, olhar desconfiado e pequenos gestos de aceitação. Taina, firme e impassível, mantinha a postura alerta, seu olhar frio uma lâmina que parecia medir cada respiração da mulher desconhecida. A guerra interna do conselho refletia o conflito maior que pairava sob aquele céu impiedoso. Enquanto as vozes da assembleia ecoavam, Aram e Taina se juntavam em silêncio para arquitetar defesas. Entre pedras gastas e árvores retorcidas, delineavam estratégias que seriam uma muralha invisível contra o avanço brutal que se anunciava. Mapas rudimentares traçados na areia, mãos calejadas que seguravam firmemente pás e lanças, todos movidos pelo mesmo propósito: proteger o coração da tribo. No meio desse movimento, a mulher, cujo nome permanecia um segredo guardado com relutância,
encontrava novos aliados entre os jovens caçadores da tribo. Olhares antes carregados de ceticismo começavam a se suavizar quando ela demonstrava com esforço uma determinação inédita. Os músculos ainda frágeis aprendiam a manejar a arma, à sombra das árvores que tremiam com o sopro do deserto. Ela escutava as orientações com os olhos fixos, as mãos trêmulas mas resolutas, enquanto a embatia da luta se infiltrava em seu ser. Os sussurros dos jovens aprentes marcam o início de uma transformação, de fugitiva para combatente, de excluída para a parte vital da resistência que crescia sob o céu ardente. Mas enquanto o acampamento se preparava, envolto em uma tensão crescente, a escuridão tinha seus próprios lobos. Sob o manto noturno, silhuetas esguias se aproximavam furtivas, como sombras famintas que conheciam o terreno mais do que os próprios guardiões. Espiões inimigos, infiltrados e sorrateiros, escorriam entre as tendas e o fogo que iluminava rostos cansados. Seus olhos eram faróis de traição. Cada passo, um erro. Fatal que poderia desmontar meses de planejamento. O silêncio era uma sentença, a vulnerabilidade um convite para a destruição. Eles carregavam informações cruciais, sementes de desconfiança prestes a brotar no coração da tribo. Aram, sabido e vigilante, percebia a presença antes que a maioria. Os cabelos eriçados pelo cansaço, os sentidos aguçados atentos ao menor ruído. Taina, ao seu lado, reconhecia o perigo não só nas sombras externas, mas dentro de sua própria seara. A mulher, agora parte de uma irmandade que não escolhera, mas abraçara, sentiu o aperto frio do medo novo. Sabia que a batalha seria tanto contra espadas quanto contra sombras invisíveis. Seus olhos buscavam em Aram uma certeza que, apesar da escuridão, brilhava com a promessa inabalável da resistência. O sol há muito tinha desaparecido atrás das montanhas, e a noite conferia um véu sinistro ao acampamento, onde cada suspiro podia significar segredo revelado. Cada sombra poderia esconder um inimigo. A fragilidade da segurança era uma corda esticada sobre o abismo da traição. E assim, enquanto os ventos gélidos cortavam o vale, os espiões se moviam com a precisão predatória de quem deseja quebrar a união antes mesmo que a guerra comece. No silêncio pesado da madrugada, o cerco invisível se fechava, prestes a estilhaçar a frágil teia de confiança que Aram, Taina e a mulher haviam tecido com tanto sacrifício. O próximo capítulo daquela saga começaria quando as sombras se revelassem e o plano, delicado como uma flor desabrochando em meio ao fogo, estivesse ameaçado de ruir sob o peso traiçoeiro da infiltração. O alvorecer mal começava a desfazer as sombras da noite, quando o acampamento Apate despertou para um dia que prometia ser tanto salvador quanto devastador. Porém, a paz durou pouco, pois a traição já espreitava como uma serpente silenciosa entre as tendas. A longa vigília dos últimos dias, entre sussurros cautelosos e planos traçados na areia, parecia ruir no instante em que Aram percebeu o ruído sutil demais para ser natural. O ranger distante de botas, passos escondidos por trás da fragilidade das árvores ressequidas e o estalar furtivo de ramos quebrados. Ele não precisou dizer nada. Taina, sempre alerta, cruzou o olhar conosco naquele signo mudo que antecipava o perigo. A mulher, apesar do cansaço que ainda lhe pesava no corpo, erguia-se com firmeza, olhos faiscando naquela determinação que só nasce das dores compartilhadas.
Eles já sabiam. A traição estava dentro. Era questão de tempo até a emboscada ser consumada. Sob o manto tênue da aurora, sombras se movimentavam com destreza, cruzando os limites do acampamento. Eram espiões, como lobos famintos que farejavam o cheiro da presa, sorrateiros e tão perigosos quanto um punhal na escuridão. De olhos atentos, penetraram silêncio e desconfiança, preparados para quebrar a frágil teia de resistência que havia sido tecida. Logo, o alarme silencioso foi disparado. A tensão explodiu, cortando o ar denso com gritos de comando e o rangido de armas sendo empunhadas. O acampamento, antes silencioso e quase tão imóvel quanto as pedras milenares, despertou para a luta. Os defensores se ergueram firmes, uma muralha viva de ferozes emoções e aço. Aran conduzia a resistência com a fúria de um leão, cada movimento seu uma extensão do espírito ancestral da tribo. Por trás dele, Tainá dirigia os caçadores mais jovens, a voz firme e o gesto seguro, organizando estratégias para retomar o território quase usurpado. A mulher, a quem agora chamavam irmã, não fugia à sua nova condição. Sua respiração pesada se misturava ao vento quente, enquanto empunhava um rifle rudimentar, comandando um grupo de jovens guerreiros que protegiam os mais vulneráveis. As crianças e idosos, abrigados nas tendas centrais. Era o pulso da coragem, renovado pela necessidade. Aran reconheceu entre os invasores a figura que não desejava enfrentar. Garan, antigo rival e líder dos opressores que há tempos lançavam sua tirania sobre as terras vizinhas. Seu olhar carregado de rancor encontrou o do guerreiro Apate, um duelo silencioso que falava de dores antigas e batalhas não esquecidas. O choque entre eles foi inevitável. Em meio ao caos da luta, Aran sentiu o peso da história carregada em cada fio de cabelo em seu braço. As lâminas tilintavam, o pó se levantava como um manto de sangue e suor. A batalha não era apenas por terra, mas por honra, passado e futuro. Enquanto os corpos se moviam num frenesi de som e fúria, a mulher lutava com a determinação de quem sabe que cada disparo podia ser a última chance. Suas mãos firmes demonstravam a transformação que a caçada lhe havia trazido, de presa a guardiã. Seu rosto refletia o fogo interior que a irmã gava a Aran, unidos pelo som das flechas quebrando o silêncio e o estampido das armas ecoando nos vales. No auge da batalha, um momento suspenso entre o antes e o depois. Palavras não ditas passaram nos olhares dos irmãos improváveis. Uma lágrima quase escapou do canto do olho dela, emoção pura diante da crueldade e, ao mesmo tempo, da força que ambos encontravam um no outro. Uma palavra sussurrada na alma. Juntos, com uma fúria renovada, lutaram lado a lado, suas forças entrelaçadas como o vento que se transforma em tempestade. Os inimigos, embora numerosos, foram forçados a recuar, seus berros diluídos no eco da derrota e na determinação inquebrantável de quem defende o que é sagrado. Mas a vitória, embora doce, trouxe consigo uma ameaça ainda maior. O silêncio que seguiu era pesado demais, como se a própria terra prendesse o fôlego para anunciar o imposto preço da insurgência. Foi então que um mensageiro de rosto sombrio chegou, suas palavras cortando a esperança como uma lâmina afiada. Ou entregam a mulher, a irmã que despertaram, ou a guerra total será deflagrada sobre toda a região. O olhar de Aran se fixou nela, misto de preocupação e desafio.
O destino da tribo, de sua nova família, pendia precariamente entre a rendição e o fogo de uma guerra que consumiria tudo se não fosse enfrentada com coragem. Ambos sabiam que dali em diante não haveria mais meio termo. O deserto, implacável e silencioso testemunha, aguardava o desenrolar de uma batalha que decidiria os rumos daquela fronteira abandonada. O ultimato pendia no ar como uma sentença irrevogável, e ao olhar para o horizonte, onde a poeira começava a se erguer novamente, souberam que a luta estava apenas começando. O horizonte queimava numa paleta de dourados e vermelhos, o sol escaldante a marcar o fim de um ciclo e o início de outro. Arã caminhava lado a lado com Isadora, agora livre e fortalecida, seu olhar fixo no que se ergueria dali em diante. Os suspiros do deserto traziam o fogo da batalha recentemente vencida, mas a marca da guerra ainda latejava nas suas peles e almas. A caravana dos opressores havia sido desmantelada, suas vozes de tirania silenciadas pelo aço e pela coragem implacável daquele povo unido. O acampamento Apache, que antes os recebera com desconfiança, agora os envolvia no calor de uma família forjada no sofrimento e na esperança. Taina, ao lado de Arã, olhava Isadora com um respeito conquistado pela luta, não mais com a sombra do medo. As armas repousavam entre as pedras e as tendas, sua ameaça momentaneamente vencida, mas seus ecos ainda vibravam nos corações daqueles que haviam sobrevivido. Arã sentia o peso dessa resistência, não só como guerreiro, mas como guardião de uma nova irmandade. Isadora, a ex-prisioneira, agora era irmã de alma e destino, irmã das cicatrizes e dos sonhos reerguidos. Eles caminharam até o centro do acampamento, onde o ancião da tribo os aguardava sob o abrigo sagrado das árvores ancestrais. Seus olhos brilhavam com a sabedoria do deserto e a profunda compreensão que só o tempo pode trazer. Em sua voz calma e firme proclamou a vitória e a renovação. Vocês provaram que a união supera o medo e o ódio. Isadora, que foste salva do sol, escaldante da injustiça. Agora és parte da nossa tribo, pois irmão não se escolhe pelo sangue, mas pelo laço indissolúvel da coragem e do respeito. O murmúrio harmonioso da tribo acompanhou aquela celebração. O silêncio do deserto absorvia a força daquele momento, como se a terra reconhecesse um novo equilíbrio. Taima se aproximou, estendendo a mão para Isadora, não apenas como guerreira, mas como irmã de verdade. Cada passo naqueles instantes carregava o peso de uma história transformada. As dores compartilhadas, os medos enfrentados, as traições desfeitas, tudo fundido em uma nova promessa. A promessa de reconstruir, juntos sem que as sombras do passado mais pudessem separar corações e destinos. O sol, que até então castigara sem piedade, começava a descer com uma luz suave, banhando a terra em tons cálidos que pareciam anunciar o renascimento do que fora quase perdido. Arã, segurando firmemente o braço de Isadora, sentiu a força da irmandade se consolidar, mais sólida que qualquer aço forjado pelo homem. Eles olharam para o vasto deserto à frente, não mais como um lugar de condenação, mas como palco para a reconstrução. Ali, sob o céu aberto que testemunhara sofrimento e resistência, uma nova família foi tecida, nascida do encontro improvável de almas marcadas pela luta, mas unidas pela esperança. A mulher que antes estivera amarrada ao cacto, quase esquecida pelo mundo, agora caminhava livre. A liberdade dela transcendia o corpo,
infiltrava-se no espírito dela. Tribo, irradiando força e coragem. Em cada gestos, em cada olhar, havia a certeza de que ali, naquele pedaço esquecido da fronteira, a justiça e a humanidade encontrariam um lar. O silêncio foi quebrado pelo suave canto de uma ave distante, anunciando o ciclo que se renovava. Aran sorriu, um sorriso discreto, carregado de paixões contidas e de paz conquistada. Isadora, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, sentiu-se inteira pela primeira vez em muito tempo. Juntos, ergueram os rostos para o céu agora tingido de crepúsculo, sabendo que aquela era a aurora de um novo tempo, um tempo em que a resistência e o amor venceriam as areias impiedosas, as divisões antigas e os medos que um dia os prenderam. A fronteira arquejava sob o sol escaldante, mas ali estava a prova viva de que o destino pode ser reescrito. Com os punhos entrelaçados e o coração inflamado, eles partiram rumo às montanhas serenas, onde o futuro os aguardava não como um inimigo, mas como um convite. A saga da mulher que fora presa ao cacto pelo deserto e libertada pelo guerreiro Apache chegava ao fim, mas a história da tribo, renovada e unida, apenas começava. Sob aquele céu vasto, o passado e o presente fundiam-se em promessa, a promessa de que juntos seriam invencíveis. E assim, sob o sol inclemente, que agora se punha, um novo capítulo de irmandade, justiça e esperança se abria no Velho Oeste.